O mais difícil ao mudar de caminho é perceber que poucos continuarão com você. Existe uma coisa que ninguém fala sobre a saída da corrida dos ratos e poucas pessoas pensam nisso. E aqui eu não estou falando de segurança financeira, não estou falando de dinheiro, eu estou falando da solidão que você acaba enfrentando. E isso vai acontecendo na medida que você vai se afastando dos objetivos, do padrão que todo mundo acredita. As pessoas começam a achar você esquisita, começam a achar que você está maluco e às vezes você mesmo começa a achar isso também. A gente cresce aprendendo que a gente tem que seguir um roteiro, né? Aquele roteiro padrão de estudar, fazer uma faculdade, ingressar no mercado de trabalho, comprar sua casa, comprar seu carro. À medida do possível você vai evoluindo, vai melhorando, vai trocando de casa, trocando de carro e vai nessa roda de consumo que a gente chama aqui de corrida dos ratos. E de fato muitas pessoas seguem por esse caminho e tá tudo bem, não tá errado, né? É uma forma de querer seguir a vida. Eu acho que o grande problema é quando a gente resolve fazer uma coisa diferente e as pessoas começam a encarar a gente como maluco, como doido. E acho que é essa parte que, da mesma forma que eu busco respeitar quem permanece nos padrões da sociedade, a gente que busca por essa vida diferente, a gente também procura esse respeito, sabe? E esse respeito, ele não tô falando só de gente que fala grosseria ou de gente que é sem noção, que tem bastante aqui nos comentários, mas também das pessoas próximas, os familiares, os amigos, né? Que eles vão se afastando de uma forma silenciosa de você, né? Aos poucos, assim, eles vão saindo. E aí você vai perguntar, a gente tá diferente, pensando diferente, não sei o quê, ou então não tem uma desculpa, não fala nada e por aí vai. E é engraçado porque a gente vai seguindo esse roteiro normal, né? Porque a gente aprende dessa forma, mas em algum momento, de formas diferentes para as pessoas, a gente começa a questionar isso, sabe? Às vezes a pessoa passa por uma experiência aí drástica, um acidente, ou perde um ente querido, perde um emprego que achou que era o emprego dos sonhos, ou conquista um emprego que achou que era dos sonhos e vê que não é nada disso, vê que tudo é uma ilusão. Enfim, diversas formas acontecem para que você tenha esse start inicial, né, de parar de acreditar nas coisas. E essa sensação que chega, ela começa de mansinho, mas depois ela começa a apertar. E é uma coisa que é inevitável assim pra gente começar a questionar tudo, sabe? E à medida que você começa a expor isso para as pessoas já começam a te olhar de uma forma diferente, já começa a torcer o nariz. E eu acho que isso está muito ligado, principalmente quando você começa a pôr a mão na massa, começa a fazer as coisas acontecerem para aquilo que você está planejando. Tem muita gente que talvez teria a mesma vontade de fazer do que você, só que ela não tem coragem de jogar tudo pro alto, não tem coragem de sair do emprego e buscar alguma coisa, mesmo que vá ganhar menos, mesmo que isso venha trazer mais alegria para ela, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ter uma banda, né? Eu fui me dedicando para isso e chegou num momento assim, né? Que tipo, minha mãe e meu pai não falavam nada, mas também não apoiavam, sabe? Meu pai um pouco mais, né? Meu pai que me deu minha primeira guitarra. Mas eu acho que na hora que a gente começa a levar essas coisas muito a sério, é natural que os pais que tiveram uma educação tradicional comecem a questionar, você vai viver de música? Você tá louco? Né? E você vai ganhar dinheiro como, sabe? E isso foi uma coisa que pegou pra mim, assim, né? No momento em que eu tive que escolher a faculdade ali, eu acabei optando por outra coisa, seguir na publicidade. E é uma coisa que eu me arrependo, sabe? Eu devia ter lutado por aquilo que eu acreditava. Eu tenho diversos amigos hoje que são músicos, que foram bem-sucedidos. E quando eu falo bem-sucedidos, galera, eu não tô falando de ficou rico, eu não tô falando de, tem carro de luxo, porque para mim isso não é bem-sucedido. Bem-sucedido que eu digo é o cara que consegue sustentar a vida dele e ser feliz com aquilo que ele tem, com aquilo que ele construiu. Enfim, você não precisa ter uma banda de sucesso, você não precisa ser um milionário da música. Eu só queria chegar aqui nesse ponto, assim, a gente é muito criticado por tomar decisões que vão contra o tradicional, né? Tipo, é muito difícil para um pai, o filho chegar e falar assim, pai, eu quero seguir fazendo teatro, quando na verdade o pai queria que ele fosse advogado, queria que ele fosse médico, queria que ele fosse contador. E a gente está vivendo numa época, galera, que a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe
o que vai ser o futuro daqui a 5 anos, cara. Essa inteligência artificial, tudo que está aparecendo, sei lá quantas carreiras vão acabar nos próximos 5 anos. Então por que não deixar a molecada ter esse tempo para decidir o que eles querem fazer, seguir essa vocação que eles têm, sabe? Existe um ideal padrão que atravessa quase todas as sociedades. Um roteiro sobre como a vida deveria acontecer. Estudar, trabalhar, crescer, acumular, garantir segurança. Para muitas pessoas esse caminho faz sentido. Ele traz estabilidade, estrutura e previsibilidade. Mas às vezes algo muda dentro da gente. Uma pergunta começa a aparecer com mais frequência. Será que é isso mesmo que eu quero? E quando essa pergunta surge, uma sensação nova pode aparecer. A sensação de estar um pouco fora de sintonia com o mundo ao redor. Uma das coisas mais comuns que a gente escuta quando a gente toma qualquer decisão diferente: olha, vê lá o que você está fazendo, hein? Pô, você está jogando a sua vida no lixo. Nossa, você caminhou tanto, construiu tanta coisa e agora você vai mudar tudo. Meu, você tá maluco? Você tem um puta do emprego maneiro, casa financiada, você tem o carro financiado. Por que você vai largar tudo isso e vai trocar de vida? Alguns comentários são realmente de preocupação, mas você vê também comentários de preconceito mesmo, sabe? De tipo, julgamento, sabe? A pessoa tá te julgando ali, ela não tem ideia. Cara, eu recebi um comentário essa semana, o cara falando assim pra mim: você saiu da corrida dos ratos e entrou na corrida das lesmas. Vai ser uma vida pior pra você, vai ficar longe do seu filho. O cara nem me conhece, nem sabe como é a minha vida, não sabe a proximidade que eu tenho com meu filho e vem falar essas groselhas. Sabe, eu já nem perco mais tempo respondendo, porque como eu já falei aí em diversos vídeos, o nosso tempo é o nosso recurso mais precioso. Então para esse tipo de gente, cara, é só uma carinha de meu, que bosta que você tá falando, sabe? E segue em frente, cara, deixa o cara ficar pensando naquilo, porque muitas vezes o cara queria estar fazendo o que você tá fazendo e não tem coragem, entendeu? 90% com certeza é isso. O cara não tem coragem de fazer, não tem culhão para fazer o que você tá fazendo. Então o conselho que eu dou aqui, galera, se você tá mudando de vida, se você tá querendo encontrar o seu caminho, não deixa os outros atrapalharem nisso. Foda-se a opinião dos outros, sabe? Vai em frente, você tem que se planejar e focar naquilo que você quer. E vai ter muita gente lutando contra, muita gente falando que não vai dar certo. Mas se você acreditar, vai dar certo. Então você tem que ir em frente, tem que acreditar e partir para cima. Quando alguém começa a seguir um caminho diferente, as reações aparecem. Às vezes em forma de preocupação. Outras vezes, surgem comentários que parecem pequenos, mas dizem muito. Nem sempre existe maldade nisso. Muitas vezes é apenas um desconforto. Porque quando alguém muda de direção, outras possibilidades ficam visíveis. E isso pode inquietar mais as pessoas do que imaginamos. É inevitável que você tenha a sensação de que você está caminhando para o lado errado, sabe? Porque está todo mundo indo para um lugar, você vai estar caminhando por um lado completamente diferente. Só que você tem que sentir no seu coração o que você está buscando. Está fazendo sentido para você seguir nesse caminho? Continua, vai em frente. E não tem nenhum problema em lá na frente você falar: opa, peraí que isso aqui não vai dar certo. E você desviar para outro lado, ou recuar um pouco, ou tentar outra coisa, ou voltar e falar: não, preciso me preparar um pouco mais, volta para o mercado de trabalho, junta mais uma grana. Uma coisa que precisa ser clara aqui: eu não sou contra o mercado de trabalho, eu não sou contra trabalhar, eu não sou contra o cara que trabalha de CLT, e eu não sou contra o cara que trabalha numa mega corporação. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe até onde vai o seu limite. E se o cara tá ali, tá bem, beleza, não tem problema nenhum, entendeu? Eu não tô aqui para julgar você que tá trabalhando como CLT, porque eu sei que muitas vezes é difícil você tentar outra coisa. Você já tem um monte de dívida para pagar, você já tem um monte de coisa que você se encalacrou aí, que não é simplesmente fazer assim e sair, entende? Eu aproveitei um momento onde estava tudo dando errado e já aproveitei e fiz a mudança, entendeu? Então, para quem estava cagado em meio, é fácil de mudar dentro das possibilidades. Tipo, já que eu vou me reconstruir, eu vou me reconstruir para o lado certo. Então, se você está no poço, cara, está no fundo do poço, talvez esse seja o melhor momento para você se reconstruir. Talvez seja esse o melhor momento para você dar um foco na sua vida. E, cara, a gente chegou num momento em que a gente precisa caminhar um pouco mais sozinho, sabe? Não ficar esperando que os outros façam pela gente. Não ficar esperando que alguém vai dar um apoio, que alguém vai fazer aquilo. E conforme você vai andando nesse caminho,
você vai começando a sentir aquela tensão entre ser autêntico e participar do bando, sabe? E é aí que a corda entorta, sabe? Porque se você chega numa linha tênue ali, que você vai ter que ultrapassar isso daí. Ou você segue sendo autêntico, ou você volta pro bando. Então a gente entra nesse campo de tensão que a gente vai ficando, né, o diferentão, vai ficando o cara que, puta, mano, às vezes a gente fica até com o papo chato, porque a gente fica tão bitolado nessa mudança que a gente só fala nisso, né? E é uma coisa que a gente precisa ponderar, até para não afastar os amigos que estão dando aquela força pra gente, sabe? Porque vai ter, sempre tem um ou dois ali que continuam te dando força, falando, meu, puta, da hora isso que você tá fazendo, torço por você, se precisar de ajuda, vamos junto e tal. Você vai ver, sempre vai ter um amigo de verdade, né? E as pessoas que se afastam não é que são pessoas ruins, elas simplesmente não entendem, né? Ou invejam o que você está fazendo. Então deixa pra lá, cara. Uma hora ou outra, essa pessoa se reaproxima ou não, e tá tudo bem. Eu acho que o mais importante que a gente precisa estar ligado nesse assunto é que a nossa busca interna por uma vida melhor, ela é interna, ela é nossa. Ela não... O meio externo, ele não pode interferir. E ele vai querer interferir, porque você vai estar indo para um lado completamente diferente do que as pessoas acreditam ser o certo. Então, ou você põe na sua cabeça que você está indo para o caminho certo, né? Você tem que sentir isso, sentir a sua intuição, sentir que você está no caminho certo. A gente sente, sabe? Quando a gente está fazendo merda, a gente sabe que a gente está fazendo merda. E quando a gente está indo para o caminho certo, a gente também sabe que está indo para o caminho certo. Vocês vão sentindo, conforme vocês vão caminhando no caminho certo, assim, ó, as portas vão se abrindo, pessoas novas vão aparecendo na sua vida. Aqueles amigos que não querem mais saber de você e vão saindo, vão abrindo espaço para novas pessoas que têm mais a ver com você. Elas vão entrando na sua vida, assim, do nada, cara. Você tá... já aconteceu comigo de parar num camping e um cara vir trocar ideia e, a gente vira brother e, começa a viajar junto, sabe? Um outro cara que viajou comigo, eu conheci ele na praia em Caraguatatuba. Eu não tinha nem a Kombi ainda. Eu fui ver, o cara tava acampado lá, fui ver a Kombi dele, bati um papo com ele e morreu ali. E depois de anos, cara, eu trombei o cara de novo, cara, sabe? Encontrei o cara e hoje a gente é brother. As coisas vão fluindo, vão acontecendo. Eu não gosto muito aqui de ficar falando, o universo faz, porque isso, cada um tem sua crença, sabe? Mas eu acredito muito nessa coisa de energia, da gente, sabe, se a gente põe uma energia positiva numa coisa, essa coisa volta pra gente com energia positiva. E se a gente põe negativismo, se a gente fica falando mal dos outros, se a gente fica indo na casa do cara ali só pra ficar falando, ninguém me ajuda, ninguém, sabe, fica reclamando, você só vai trazer coisa ruim pra você, entendeu? Então, se você tá querendo seguir o seu caminho, você precisa ficar atento nisso. Essa saída silenciosa das pessoas, ela vai te incomodar. E é inevitável, ela vai acontecer. Você tem que estar preparado para isso. E tudo bem se você não estiver disposto a enfrentar isso, se você preferir voltar para trás e continuar na sua vida comum, cada um faz a sua escolha. Mas se você decidir seguir em frente, saiba que aos poucos você vai sendo recompensado. Você vai ganhando novas amizades, novas pessoas, novas histórias, novas presenças, sabe? Encontros que vão acontecer na tua vida, que vão ser bem melhores, talvez, do que as coisas que você tem hoje. Certo? Talvez uma das tensões mais profundas da vida adulta seja essa: o desejo de pertencer e o desejo de ser verdadeiro consigo mesmo. Nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Quando você começa a escutar mais a própria consciência, algumas distâncias aparecem. Às vezes, são apenas diferenças de direção. Viver de forma diferente não torna ninguém melhor ou pior. Talvez seja apenas uma tentativa sincera de viver com mais sentido. Ou, talvez, cada pessoa precise encontrar a sua própria resposta. Que tal começar respondendo a essa pergunta? Se você pudesse voltar e fazer as suas escolhas novamente, você estaria vivendo a mesma vida?